Nesta aula, vamos estudar sobre o limite e o limite da progressão geométrica infinita, Mugen Tohi Suretsu. Primeiramente, vamos falar sobre a definição de progressão geométrica infinita. Uma progressão geométrica infinita é uma progressão geométrica em que os termos continuam infinitamente. Vejamos um exemplo. A progressão geométrica infinita, que possui o primeiro termo 3 e a razão comum 3, tem como primeiro termo 3, 3 multiplicado por 3 dá 9, 9 multiplicado por 3 dá 27, 27 multiplicado por 3 dá 81, e os termos continuam infinitamente, multiplicando cada resultado por 3, como 243, 729 e assim por diante. A partir de agora, vamos pensar no limite da progressão geométrica infinita. O primeiro é quando a razão comum R é maior que 1. Quando a razão comum R é maior que 1, o limite de uma sequência de R elevado à enésima potência torna-se infinito positivo e diverge para o infinito positivo. Por exemplo, a progressão geométrica infinita, cujo primeiro termo é 4 e a razão comum é 4, diverge para o infinito positivo porque a razão comum 4 é maior que 1. O segundo é quando a razão comum R é 1. Quando a razão comum R é 1, o limite de uma sequência de R elevado à enésima potência é 1 e converge. Por exemplo, na progressão geométrica infinita com o primeiro termo 1 e a razão comum 1, o valor limite é 1, porque a razão comum é 1. O terceiro é quando o valor absoluto da razão comum R é menor que 1. Quando o valor absoluto da razão comum R é menor que 1, o limite de uma sequência de R elevado à enésima potência torna-se zero e converge. Por exemplo, na progressão geométrica infinita com o primeiro termo 1 meio e razão comum 1 meio, o valor limite é zero, porque o valor absoluto da razão comum 1 meio é menor que 1. O quarto é quando a razão comum R é menor que menos 1. Quando a razão comum R é menor que menos 1, não há limite em uma sequência de R elevado à enésima potência e oscila. Por exemplo, na progressão geométrica infinita com o primeiro termo menos 2 e a razão comum menos 2, como a razão menos 2 é menor que menos 1, não há limite e oscila. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Desta vez, a razão comum é 1/3. O valor limite é zero, porque o valor absoluto da razão comum é menor que 1. Acertaram a resposta? Por último, vamos recapitular esta aula. Primeiramente, vamos falar sobre a definição de progressão geométrica infinita. Uma progressão geométrica infinita é uma progressão geométrica em que os termos continuam infinitamente. Neste exemplo, a progressão geométrica infinita, que possui o primeiro termo 3 e a razão comum 3, tem como primeiro termo 3, o segundo 3 multiplicado por 3, 9, 9 multiplicado por 3, 27, 27 multiplicado por 3, 81, e os termos continuam infinitamente, multiplicando cada resultado por 3, como 243, 729 e assim por diante.
E vamos pensar agora no limite da progressão geométrica infinita. O primeiro é quando a razão comum r é maior que 1. Quando a razão comum r é maior que 1, o limite de uma sequência de r elevado à enésima potência torna-se infinito positivo e diverge para o infinito positivo. Por exemplo, a progressão geométrica infinita, cujo primeiro termo, 4, e a razão comum 4, diverge para o infinito positivo porque a razão comum 4 é maior que 1. O segundo é quando a razão comum r é 1. Quando a razão comum r é 1, o limite de uma sequência de r elevado à enésima potência é 1 e converge. Por exemplo, na progressão geométrica infinita com o primeiro termo 1 e a razão comum 1, o valor limite é 1, porque a razão comum é 1. O terceiro é quando o valor absoluto da razão comum r é menor que 1. Quando o valor absoluto da razão comum r é menor que 1, o limite de uma sequência r elevado à enésima potência torna-se zero e converge. Por exemplo, na progressão geométrica infinita com o primeiro termo 1 meio e razão comum 1 meio, o valor limite é zero, porque o valor absoluto da razão comum 1 meio é menor que 1. E em quarto, é quando a razão comum r é menor que menos 1. Quando a razão comum r é menor que menos 1, não há limite em uma sequência de r elevado à enésima potência e oscila. Por exemplo, na progressão geométrica infinita com o primeiro termo menos 2 e a razão comum menos 2, como menos 2 a razão comum é menor que menos 1, não há limite e oscila. Terminamos aqui o estudo de hoje.